E aí pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade à nossa série, onde eu analiso todos os contos do H.P. Lovecraft por ordem de apreço pessoal. No vídeo de hoje eu vou analisar um conto muito interessante porque ele segue numa pegada um pouco diferente do que a gente está acostumado. E o título do conto é A Casa Abandonada. Ele foi escrito em outubro de 1924, publicado em setembro de 1927. Essa edição que eu estou lendo é pela editora Pandorga, o selo Cronos dele, mas se eu não me engano ele está presente em outras antologias, se eu não me engano da Dark Side ele também tem. Não sei se é no volume 1 ou 2 da Dark Side, mas vocês podem conferir, é um conto muito interessante e eu já vou explicar o porquê dele ser tão interessante. Mas vamos lá. Qual que é a história do conto? Ele é dividido em 5 partes. A primeira parte é a introdução a esse horror. A introdução ao horror vem na forma de uma referência ao Edgar Allan Poe. Para quem não sabe, o H.P. Lovecraft era muito... Tipo assim, ele era fãzaço do Edgar Allan Poe. Inclusive, um dos objetivos do Lovecraft era aprimorar, digamos assim, o que o Edgar Allan Poe teria criado, né, a fórmula que ele criou para as histórias, para as narrativas de terror dele. Mas ele começa com o Edgar Allan Poe sendo o personagem dessa história. Ele está andando pela Providence, ele está em busca, no caso o personagem do Edgar Allan Poe, ele está em busca de um cemitério gótico e ele acaba passando por essa casa abandonada na rua Providence. Mas essa casa é descrita de modo também que o próprio personagem do Edgar Allan Poe não conseguiria ver de forma clara, mas ela interessa ao protagonista, porque o protagonista da história narra que provavelmente o Edgar Allan Poe teria ficado fascinado com essa casa se ele soubesse da história dela também. E aí o conto inicia da gente se perguntando, né, do protagonista propondo pra gente a narrativa de que todo mundo naquela casa morre de maneira estranha. Tipo, não é uma causa natural, não é uma doença que a gente conhece, sabe, de forma mais clara, não é uma febre, não é, sabe, um câncer. Não, é simplesmente de forma abrupta e completamente diferente de tudo aquilo que a gente conhece. Então o conto ele dá início à segunda parte com o protagonista. Ele compila documentos do tio dele, que o tio dele também era fascinado por essa casa que hoje em dia está abandonada, mas que por muito tempo foi ocupada por diversas linhagens de família. E o protagonista remonta ao patriarca dessa família que fundou essa casa. Ele participava na guerra, ele participou nas diversas guerras, muito antes até ou melhor, um pouquinho antes da Revolução dos Estados Unidos da América, de sua independência, ou seja, bem antigo. É um horror que ele tem raízes bem longínquas no tempo, pelo menos. E o conto ele prossegue nessa segunda parte justamente com o personagem narrando todas, não somente quando esse veterano volta da guerra e ele inicia a construção da sua casinha sonhada, como também ele narra do fato do patriarca, né, ele conhecendo a esposa dele, eles tendo os filhos morrendo, ela morrendo, ele consequentemente morrendo, e depois os únicos reminiscentes da família, né, os filhos que sobreviveram, não sobreviveram por muito tempo, ou se sobreviveram, só sobreviveram porque saíram da casa e depois retornaram e para consequentemente acabarem morrendo de novo. E então várias linhagens, e não somente da família, os próprios criados, as pessoas que trabalham ao redor dessa família também acabam falecendo, de modo em que elas acabam entrando nesse estado de demência prematura, elas acabam sussurrando coisas que não são presentes do nosso idioma, mas ao mesmo tempo elas têm afeição. Por exemplo, se antes elas eram coradas, um rosto cheio de vida, agora elas tinham feições pálidas, perda de apetite, emagrecimento, enfim, tudo que é relacionado a uma condição mórbida, as pessoas começavam a sentir. Até que finalmente a gente tem uma suposição do horror
quando um dos contratantes da família, ele tem que contratar pessoas de outros lugares que não de Providence, porque ninguém de Providence quer trabalhar lá, já que a própria casa ela ganhou fama, não de ser sobrenatural, mas justamente por essas mortes. Consequentemente, uma criada que vem de outra cidade, uma cidade mais supersticiosa, ela dá essa planta, digamos assim, essa dica de que pode ser algo sobrenatural, mas ninguém acredita nela, porém o protagonista, e é aqui que a gente já começa a ter a grande diferença desse conto para os demais, é que o protagonista da história, ou seja, o narrador que está utilizando daqueles documentos epistolares para concatenar o mistério que está sendo narrado, ele não descarta a possibilidade do horror. Então ele, mesmo de princípio, mesmo sem saber muito sobre, ele diz para o próprio leitor que sim, aquilo pode ser algo relacionado ao horror. Lógico que a história já está, né, no caso, ela já aconteceu, então o próprio autor utiliza de artifícios para manter a gente intrigado na narrativa à medida que ela prossegue, mas não deixa de ser interessante o modo como o autor trabalha essas peças que vão se encaixando para montar o horror. De qualquer forma, na terceira e quarta parte, justamente a gente percebe a ruína dessa casa. Então os últimos parágrafos que descrevem justamente do personagem, dos únicos personagens que restaram, que é, se não me engano, o Caris Harrington, que ele decide abandonar completamente essa casa, porém pela intriga do protagonista com ela e pelo interesse do tio dele por essa casa, eles decidem enfrentar o possível mal que está lá dentro, porque quando ele remonta os acontecimentos, eles começam uma pesquisa bem minuciosa, e eles remontam os acontecimentos que poderiam ter gerado uma suposta, sei lá, um suposto mal que poderia ter sido causado por conta da localização da casa, ou sei lá, alguma outra pessoa e tudo mais. Eles começam a enxergar paralelos com o que poderia ser uma pista do que seria a causa desse horror. Basicamente, a casa foi construída num antigo cemitério de nativos que data a colonização, então assim, é muito antigo. E além disso, há a presença de estrangeiros, de uma família estrangeira chamada de Hule, que habitou essa casa por algum tempo, e eles eram tidos como um povo, uma família muito supersticiosa, mas não somente isso, uma família que praticava ritos religiosos estranhos. Então, a partir disso, a narrativa dá prosseguimento com eles preparando um arsenal completo para enfrentar o que quer que eles consigam encontrar no porão dessa casa, porque depois de muito discutir e de muito analisar onde poderia estar esse mal, eles acabam mas assim, identificando numa espécie de fungo que está presente no porão da casa, um fungo que, na forma como ele é disposto, se assemelha até inclusive a uma criatura humanoide. Então eles acabam decidindo que sim, vai ser ali em que eles vão centrar os esforços deles. Então eles acabam, como eu posso dizer, cercando todos os cômodos. Então o porão, que tem uma entrada pelo lado de fora, eles acabam vedando. As janelas também eles acabam bloqueando, eles só deixam a entrada que está presente da parte de dentro da mansão, e eles formam uma vigília ali. Então eles têm armas, tanto de fogo quanto armas brancas. Eles acabam conseguindo um lança-chamas da Primeira Guerra Mundial e até um tubo de Crook, caso a origem do mal daquela residência não seja palpável, ou seja uma criatura espectral de fato. Então eles acabam utilizando desse equipamento que emite radiação para poder enfrentar a criatura. E o horror dá início, o clímax da história vem no terceiro ato com o personagem. Ele ainda está sonhando. Na verdade, ele e o tio dele fizeram vigílias porque eles acreditavam que de noite essa criatura apareceria de um jeito ou de outro, e ela começa a assombrar eles através do sonho, muito antes mesmo dela aparecer. Então o horror já se dá por aí, mas o personagem, na parte do revezamento que eles estavam fazendo, né, de 2 horas de sono para cada um, justamente no turno dele, ele acaba sendo acordado pelo tio, que está assim horrorizado, ele está gritando, enquanto uma criatura que tem aspectos de fungo, mas ao mesmo tempo é totalmente espectral e opaca, ou seja, ele consegue ver a feição de horror
no tio dele, à medida que ele também consegue ver feições naquela criatura de fungo que se assemelham aos mesmos retratos que ele via da família, né, das famílias, dos membros da família falecidos por essa possível maldição. E aí ele consegue enfrentar essa criatura utilizando o tubo de Krug, ele vê que não vai adiantar usar qualquer arma de fogo, nem mesmo lança-chamas, e essa criatura cede, o tio dele acaba falecendo, ele acaba fugindo da casa enquanto ele vê aquela criatura de faixa de óleo, assim, meio gelatinosa se arrastando, enquanto forma rostos de pessoas, inclusive uma dessas pessoas que ele forma é do próprio tio dele, como se o tio dele estivesse tentando se despedir do protagonista, ao mesmo tempo que refrear aquelas criaturas para que ele conseguisse fugir. O personagem foge, mas ao mesmo tempo aí que está a grande sacada da história, ele não entra em desespero, quer dizer, é uma situação desesperadora, ele sente medo sim, não deixa de ser um terror extremo, mas o personagem não recua diante disso, ele decide voltar para terminar o que começou. Então ele traz uma série de aparatos, porque ele está decidido a encontrar a criatura que está ali dentro amaldiçoando aquela casa de um jeito ou de outro. Então ele começa a escavar o porão da casa à procura de um possível corpo, de uma possível cápsula que poderia estar, digamos assim, protegendo essa criatura. E de fato, depois de muito cavar, ele acaba encontrando. Ele só encontra o rastro da criatura, ele não consegue nem ver ela de forma completa, ele nem espera, o que é uma decisão muito sábia por parte dele. Ele só cava o suficiente para descobrir um braço gelatinoso, demoníaco, e ele sobe, então, né, ele acaba tendo que escalar a cova novamente, usa a máscara de gás e dissolve a criatura com ácido sulfúrico. Os moradores ao redor da casa, inclusive, relatam que eles ouviram um rugido assim descomunal, um rugido que não pertencia a esse mundo, ao mesmo tempo em que eles viam uma nuvem meio espectral, assim, amarelo azulada de assim, puro, sabe, como se fosse uma substância de fato, como se fosse um corpo saindo pelo não só pela chaminé, mas invadindo todo o horizonte da manhã, quer dizer, do final da tarde, no caso, e eles confundiram isso com com a possível usina que se situava ali próximo. Mas o protagonista, ele sabe que não era usina e que o grito não era pertencente a um trabalhador que sofreu um acidente. Ele sabe que na verdade era aquilo pertencia à criatura. E aí o conto termina de uma forma otimista, que o personagem ele volta para casa aliviado de ter conseguido extinguir aquele mal. Ele escreve o conto não porque ele quer se esconder, não porque ele precisa, ele quer escrever um conto, na verdade, porque ele quer homenagear o tio dele, que foi tão bravo, foi tão honesto, foi tão corajoso em enfrentar o mal daquela casa. E ele termina narrando que a casa não precisa mais, digamos assim, dos seus boatos sondando ela, porque agora ela já está florida de novo, o jardim voltou a florescer e as gramas, o gramado não é mais aquela grama pálida, meio insalubre, é algo vívido, é algo verde. Os passarinhos, os animaizinhos voltaram à residência, as pessoas já estão começando a discutir sobre estabelecimentos que podem ser construídos naquela base, né? Lógico que eles precisam desmoronar a casa para construir esse estabelecimento, mas ainda assim não deixa de haver um entusiasmo, e o conto termina com isso, com esse final feliz. É um dos poucos contos do Lovecraft que a gente termina com um final feliz, né? É um final, eu diria, agridoce, porque o tio dele acaba morrendo, mas ainda assim não deixa de ser um final feliz, um final otimista, e representa o segundo tipo, né, das narrativas Lovecraftianas. Elas eram divididas em dois tipos. O primeiro, o purista, em que o personagem enfrenta o mal e ele acaba cedendo a ele, seja pela loucura, seja pelo enfrentamento físico, ele acaba falecendo. E a segunda tipo de narrativa é que o personagem ele enfrenta o mal e ele vence o mal.
Na verdade, existem algumas narrativas pulp que ele de fato enfrenta o mal, mas acaba morrendo, e aí poderia ser considerado uma narrativa purista. Ou então ele acaba enlouquecendo, né, no final da história, que é muito comum. Mas nesse caso não, nesse caso ele sim fica com o trauma daquela história, mas ele consegue continuar a sua vida. Ele sente aquela sensação de alívio, de dever cumprido. E esse conto é muito interessante justamente por isso, ele segue aquela pegada mais pulp, é um conto mais frenético, cheio de ação, ele começa devagarzinho, assim, para o autor de fato plantar as sementes do que viria a ser o terror que é florescido no terceiro ato da história, mas depois que ele inicia, é primoroso a forma como ele termina. Então é isso, esse foi o conto, essa foi a análise de hoje, espero que vocês tenham gostado, comentem aí o que vocês acharam desse conto, se vocês já leram, ou se vocês pretendem ler, e deem sugestões também de outras narrativas que eu possa, de outras histórias do Lovecraft que eu possa comentar aqui, para que eu dê preferência deste modo. Então é isso, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo e até mais.